Sabia que a partir dos 40 anos o corpo começa a transparecer os excessos que antes conseguia disfarçar? É nesta fase que o envelhecimento deixa de ser invisível e passa a mostrar-se lentamente. Sabe essas dores nas suas articulações? Podem ser o seu primeiro sinal. A medicina funcional não trava o envelhecimento. Nós não vamos fazer o tempo voltar atrás. Aqui nós falamos de well-aging, não de anti-aging. Ou seja, o objetivo é fazer-nos envelhecer bem, mantendo a nossa capacidade, a nossa dignidade. Já alguma vez pensou porque é que algumas pessoas aos 90 anos conseguem ir ao supermercado, vão almoçar fora com os amigos, com os familiares, enquanto que outras aos 80 anos não conseguem caminhar sem ajuda? Qual é a diferença entre estas pessoas? O envelhecimento saudável depende da forma como nós gerimos o expossoma. O expossoma é tudo aquilo que nós estamos expostos ao longo da vida. Ou seja, tudo aquilo que nós comemos, tudo aquilo que nós aplicamos na nossa pele, tudo aquilo que nós pensamos, o que nós sentimos, tudo isso é o nosso expossoma e tudo isso vai alterar a forma como as nossas células funcionam. Então, para nós melhorarmos a função das nossas células, não basta tomar suplementos, é preciso mudar o nosso estilo de vida. Um dos principais fatores que aceleram o envelhecimento é o stress oxidativo. O stress oxidativo faz alterações nas moléculas dentro das nossas células. Mas atenção que o stress oxidativo por si só não é prejudicial, ele é um mecanismo fisiológico e é muito importante também para o funcionamento do nosso sistema imunitário. Mas quando ele está desregulado, aí sim, leva a alterações de inflamação crónica, pode levar também a desregulação metabólica e acelera o envelhecimento, como já tínhamos falado. Então, o que nós devemos evitar são as principais fontes de espécies reativas de oxigênio, que são a poluição ambiental, a radiação ultravioleta e as nanopartículas de metais. Todas estas partículas vão danificar as mitocôndrias e quando as mitocôndrias estão danificadas, as mitocôndrias que são a central energética das nossas células, nós não vamos conseguir produzir tanta energia, portanto vamos nos sentir mais cansados, vão haver sinais de fadiga crónica, vão haver sinais também de uma leve inflamação crónica e aí vão surgindo as dores musculares, as dores nas articulações que nós falamos antes. A coenzima Q10 vai ser fundamental aqui para melhorar o funcionamento da mitocôndria e também micronutrientes como o selênio e o manganês são essenciais para desativar as espécies reativas de oxigênio. Uma outra causa de aceleração deste envelhecimento metabólico é a frutose. A frutose, então, é um dos principais fatores do envelhecimento. A frutose, quando consumida em excesso, e ela está presente em refrigerantes, certos doces, adoçantes e também em algo que nós muitas vezes achamos que é saudável, como o mel e o agave. Quando nós ingerimos frutose em concentrações elevadas, vamos produzir 10 vezes mais do que com a glicose os produtos de glicação avançada, que em inglês se chamam AGEs, Advanced Glycation End Products. Então, estes AGEs são os principais responsáveis pelo inflammaging, que também é um termo que se tem usado muito na comunicação. O inflammaging nada mais é do que inflamação crónica associada ao envelhecimento. Então, qual é o papel da frutose neste inflammaging? A frutose vai ser metabolizada principalmente pelo fígado, mais nenhum outro órgão do corpo humano ou muito raramente consegue metabolizar a frutose. E para metabolizar a frutose nós vamos gastar muitas moléculas de ATP. O ATP é a principal molécula de energia e então só por termos um consumo excessivo de frutose já vamos nos sentir mais cansados, mais debilitados e não vamos conseguir fazer as nossas tarefas diárias da mesma forma. Outro produto também da metabolização da frutose é o ácido úrico, que muitas vezes não está ligado propriamente a frutose ao ácido úrico quando vamos a um médico de uma medicina mais tradicional, mais convencional, mas os últimos estudos científicos mostram que quem consome mais frutose tem níveis mais elevados de ácido úrico. E o ácido úrico não é só
o risco de gota, que é aquelas dores nas articulações muito fortes. O ácido úrico é por si só um determinante do fator de risco cardiovascular, então é muito importante reduzir o consumo de frutose na nossa dieta. Agora, outro fator que a frutose também é responsável é que ela vai diretamente inativar uma molécula chamada AMPK. Esta AMPK é a molécula que vai lentificar um bocadinho o processo de envelhecimento e ela é ativada principalmente pelo jejum. Daí vários estudos de ratinhos de laboratório, por exemplo, mostrarem que ratinhos que ingerem menos calorias, ou seja, que passam mais tempo em jejum, têm um envelhecimento muito mais lento do que os ratinhos que comem mais e que têm mais calorias. Então já sabe, da próxima vez que consumir algum excesso de frutose, ou seja, beber muitos refrigerantes, comer muitos doces, qualquer excesso desse género, o melhor remédio é um período em jejum. Estes períodos em jejum são períodos em que basicamente não consumimos nada além de água, mas também podem ser ingeridos chá, café preto e infusões de plantas. Nunca adicionar açúcares. A água aromatizada também pode ser ingerida, mas sempre com precaução, e não vamos comer a fruta que estava naquele chá. Ainda neste tema do envelhecimento, vamos falar um pouco sobre o intestino. O intestino é como se fosse um maestro do nosso metabolismo e também do nosso sistema imunitário. Ele vai ajudar a regular as funções. Para nós melhorarmos o nosso microbioma intestinal, não há nada melhor do que comer alimentos naturais, vindos da horta, vindos do campo, e assim promover um bom funcionamento do intestino. Este microbioma equilibrado vai promover uma boa comunicação entre o intestino e o cérebro. Já ouviu falar no eixo intestino-cérebro? Quando o intestino está inflamado, vão-se libertando pequenos compostos que vão estimular as nossas células de defesa. Isto vai desregular um pouco o nosso sistema imunitário, mas também vai acionar, vai ligar os nossos botões no cérebro de sinalização de defesa. E quando o cérebro entra nesse modo de defesa, ele fica em alerta também, não é? E entramos no modo que em inglês se fala de fight or flight, luta ou fuga. Nesse modo, quando nós estamos nesse modo durante muito tempo, ou seja, de forma crónica, o nosso nervo vago, que é a comunicação direta entre o cérebro e o intestino, vai entrar em ação e vai bloquear ou lentificar um pouco os movimentos do intestino. E é aí que entra a obstipação. Essa obstipação aumenta também a inflamação do intestino. Então é uma bola de neve. E essa pessoa que está obstipada, inflamada e com o cérebro sempre na defesa, na luta ou fuga, vai ter as suas células do sistema imunitário menos capazes de se dirigir às bactérias, aos micro-organismos que são patológicos, ou seja, que nos provocam doença. E então todo este estado inflamatório vai fazer com que nós sejamos mais suscetíveis a gripes, a bactérias e basicamente a apanhar mais infecções. Daí, ter um intestino saudável também é muito importante para manter o nosso envelhecimento o mais saudável possível. Ainda no tema do envelhecimento, temos a massa muscular. A perda de massa muscular à medida que o tempo passa não é só uma questão de estética, é um marcador de fragilidade e de risco metabólico. Sabia que há muitos estudos clínicos que usam a força muscular como um medidor de saúde e de resiliência quando estudam idosos? A sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, não vai só comprometer a autonomia de uma pessoa, mas também vai alterar todo o seu equilíbrio hormonal e vai diminuir a qualidade de vida que ela tem pela frente. Então, por isso, nós aconselhamos, até mesmo em pessoas mais velhas, suplementar com suplementação proteica, tipo whey ou até mesmo os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, e também a creatina, que se fala muito agora na comunicação. Todos esses suplementos vão ajudar a melhorar a massa muscular das pessoas mais idosas
e muitas vezes não é preciso também fazer um exercício físico muito intenso para já vermos resultados. Claro que quanto mais intenso a pessoa conseguir, melhor. E não é só a suplementação, é preciso ter algum exercício. Ou seja, não é preciso fazer uma musculação muito intensa nos idosos para conseguir bons resultados. Agora, falando em idades um pouco mais jovens, na faixa dos 40, principalmente as mulheres, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, têm de começar a preocupar-se mais com a massa muscular nessa faixa etária, porque é aí que vão começar a aparecer as alterações hormonais que depois vão levar à menopausa. E como nós temos estas variações hormonais, essa faixa dos 40 é como se fosse a nossa última oportunidade de conseguir um pouco mais de massa muscular, para depois, na idade mais avançada, não termos uma preocupação tão grande ou tão urgente, não é? Quando chegarmos àquela fase. Outra coisa importante de dizer aqui é que muitas vezes a massa muscular está ligada também à massa óssea, então é mais um fator. Uma mulher na faixa dos 40 tem que começar, ou pode começar, se ainda não tiver feito antes, a fazer exercício e a focar na parte da musculação e na parte do osso, para evitar depois, na idade mais avançada, uma osteoporose, por exemplo. E como eu estava a dizer, se nunca começou a fazer exercício ou se não tem por hábito, se já fez e deixou de fazer, não faz mal. Vamos começar, mas também não basta começar, é preciso continuar. Nós vamos ver os resultados com a perseverança. Então, concluindo este tema aqui do envelhecimento saudável, o que é que nós conseguimos aprender aqui de todas estas recomendações? Que envelhecer bem não é por acaso. Não é por acaso que aquela pessoa dos 90 anos consegue ir sozinha ao supermercado e que aquela pessoa dos 80 anos, que se calhar teve um AVC ou micro AVCs que nem se deu conta, já não consegue levantar-se com apoio, ou então é uma pessoa que não fazia o seu exercício diariamente, era uma pessoa com um estilo de vida mais sedentário e então perdeu muito mais massa muscular ou no final de contas ficou com muito mais massa muscular. Ou seja, nós podemos diariamente fazer as nossas escolhas para envelhecer bem, e a faixa dos 40 é a faixa ideal para nós podermos tomar as decisões adequadas e ir tomando sempre as decisões adequadas ao longo dos dias. Agora, se houve um dia em que tomou uma decisão errada, não faz mal, não é preciso voltar ao início, mas vamos retomar e vamos andando lentamente, sempre no caminho da saúde.